Fala, família vascaína! Hoje temos informações quentinhas. Primeiro, um jogador, um meia central, que o Vasco está de olho e que eu conheço, vocês provavelmente também já viram ele jogar. Vamos trazer aqui essa informação. Também vamos falar do Thiago Leifert, que traz informações sobre a venda da SAF e que ele diz ter certeza. Também é importante a gente analisar. Outra, lance polêmico entre Flamengo e Vitória, que é idêntico à jogada do Thiago Mendes, onde no lance do Vasco é cartão vermelho. E para o time das trevas, a gente sabe qual é a cor do cartão. E também a provável escalação de jogo de amanhã entre Vasco e Internacional. Vamos trazer aqui a provável escalação do Vascão. Vamos lá? Começando por esse jogador, Nelson de Ossa. Ele joga no Betis, tá? Jogador do Betis hoje, mas ele já jogou, vamos lá, pelo Pachuca, pelo Atlético Nacional e pelo Monterrey. É um jogador colombiano também, né? Igual o Andrés Gomes, o Cuesta e também o Rojas. Então, é um jogador que o Vasco anda muito na mira desses jogadores colombianos. Eu já vi muito esse jogador jogar, é meia central. Ele tem qualidade, é um jogador que parece até com o Carrascal, vamos dizer. É bem, cara, corre bastante, é bem dinâmico e tem uma boa qualidade no pé. Eu me lembro de alguns jogos dele pelo Pachuca e também pelo Atlético Nacional, onde ele fez, agora eu não lembro se foi Sul-Americano ou Libertadores, mas que é um jogador interessante, um jogador que eu acho que poderia ajudar ali junto ao Rojas, por ser do mesmo país, né, colombiano, poderiam as coisas até sair melhor. Né? Jogadores que hoje em dia o Vasco está procurando muito, até porque a gente está com muita dificuldade nesses meias central. Agora a gente vai falar do assunto, eu vou pular aqui um assunto e vou falar diretamente desse outro assunto aqui, que para mim é muito polêmico, tá, galera? Que é o do Carrascal. Olha esse lance, que a cotovelada que o Carrascal dá no rosto do jogador do Vitória e o jogador simplesmente toma só cartão amarelo. Olha só o juiz dando cartão amarelo. Um lance muito parecido. Eles ainda reclamam com o do Thiago Mendes, tá? E que levou um vermelho direto, sem pestanejar. E o juiz ali ainda fala, olha, cuidado, usa a cabeça. Ele ainda aponta para a cabeça para dizer, cuidado, eu poderia te dar o vermelho. Só que não dá. Não dá, é polêmico e a gente sabe que o time das trevas simplesmente não é prejudicado nunca. Mas o Vasco, o Thiago Mendes, foi prejudicado e não estará disponível, né, para o primeiro jogo da Copa do Brasil na próxima fase. E agora, falando também do Thiago Leifert, eu vou colocar aqui o vídeo que ele fala sobre a venda da SAF, bem importante. Não saia daí, dá o like, compartilha e se inscreva no canal, que também ainda tem a provável escalação de amanhã. O que nós temos aqui, então, de informação? Sei que muita gente já deu, mas eu fico com medo de falar as coisas. Então, agora, o que eu vou falar eu tenho certeza. Vamos lá. A dívida do Vasco pode ser até 1,3 bi. Vai depender muito da recuperação judicial, que você pode renegociar uma dívida aqui, alguém pode abrir mão de um negócio ali, vai variar, tá? Mas digamos que seja o pior caso possível. 1,3, dívida do Vasco. Os compradores, a família Lamáquia, veja, o Vasco está sendo vendido para a Crefisa. Está sendo vendido para a mesma família que é dona da Crefisa. O Vasco não é uma subsidiária da Crefisa, isso é uma loucura. É a família Lamáquia que está comprando. Os compradores vão assumir a integralidade dessa dívida, que é até diferente do que fez a 777, que eu odiava. Né? Eu sempre falei, desde o primeiro dia eu falei para vocês da 777, para gente isso aqui é estranho, e era pouco dinheiro também. Era, acho que 700, eu falei que não vai fazer cócega na dívida do Vasco. 1,3, e isso vai ser pago pelos compradores, tá? Essa dívida é separada do futebol, não tem nada a ver com futebol. O investimento no futebol, esse é um ponto de atenção. 500 milhões para contratações, mas eles não decidiram o ritmo. Parece que vai ser 100 milhões por ano em 5 anos. Eu acho pouco. 20 milhões de euros, muito pouco. Mas vamos conversar disso daqui a pouco. Se eu fosse, eu negociaria diferente, mas vamos conversar disso daqui a pouquinho. Todo o dinheiro da venda de jogadores volta para o futebol, não vai para pagar a dívida. A dívida então é separada, é isolada, é outra coisa. Centro de treinamento, entre 100 e 150 milhões de investimento num novo centro de treinamento para o Vasco. Fluxo de caixa, que é um problema, porque o Vasco ainda tem prejuízo. Tem um déficit operacional todo ano o Vasco. Isso, os novos compradores vão aportar dinheiro, então, para segurar o fluxo de caixa do Vasco, pagar salário, etc. Para o clube, aluguel de São Januário triplicaria, de 1 para 3 milhões, mas tem royalties garantidos de 2 milhões para a associação e previsão de 15 milhões ao ano à associação por 10 anos via leis de incentivo. Não tenho a menor ideia do que significa, mas porque isso a associação vai dizer, os caras que operam o clube, a associação, a piscina, a sauna, eles vão poder dizer melhor o que vai acontecer. Mas isso é o que eu tenho de informação do dia. E sobre o CEO, é entendimento lá dentro, quem deve escolher o CEO são os compradores, é quem está comprando. Será que o Pedrinho aceitaria esse cara? Eu acho que não, tá? Eu acho que o Pedrinho não aguenta mais. Acho que o Pedrinho não vê a hora de sair dessa, cara. Quer salvar o Vasco, ó. Embora. Vamos conversar então, chat, antes de eu entrar no São Paulo. Não existe negócio, não existe deal desse tipo perfeito, não existe SAF perfeita, não existe uma venda perfeita, não existe. Sempre vai ter algum probleminha, sempre vai ter alguma reclamação. Eu acho que o Vasco deu uma sorte absurda de um bilionário brasileiro ser vascaíno. Quem dera eu no meu tricolor ter alguém assim, porque a gente não tem. Mas eu acho que o Vasco deu muita sorte.
A parte da dívida, cara, é a melhor parte. É a parte decisiva pra mim. É a parte que mais me pega. Independente do futebol, da associação, dos royalties, é a dívida. Porque é uma dívida virtualmente impagável. Não tem como pagar 1,3 bilhões. Nenhum clube tem. É impossível pagar isso aí. É só com um milagre. E esse milagre, pelo jeito, está acontecendo. Esse deal vale a pena muito pela dívida. Pelos assumirem esses 1,3 bi. O investimento no futebol eu achei pouco. 500 milhões em 5 anos, 100 milhões por ano, eu acho ruim, tá? Eu acho que pode negociar, talvez, 250 milhões no primeiro ano e você tenta montar um elenco de longo prazo. Talvez montar um elenco melhor. 300 milhões no primeiro ano. Porque é aí que você vai ser competitivo. Eu acho também arriscado você focar só na dívida e não investir no futebol, porque o futebol é o produto do Vasco, é o que torna ele competitivo. Então talvez melhorar esse 500 milhões, talvez pedir um pouco mais no começo, para tentar montar um elenco melhor e competir nos próximos anos, talvez seja uma ideia mais segura. A SAF parece um pouco a do Galo, certo, chat? Porque é uma família muito rica, torcedora, comprando. E a gente viu o que aconteceu, Maíra está aqui, é testemunha disso, a gente viu o que acontece quando um cara que não entende de futebol, um herdeiro que não entende de futebol, não como vocês são herdeiros que entendem muito, assume o dia a dia do clube. Deu errado. Os jogadores não falavam a mesma língua do cara que estava lá da MRV e ele não falava a mesma língua do jogador. Então eu acho que esse é um ponto de atenção. Parece que quem vai ficar lá no dia a dia, não como CEO, mas como esse ponto de contato da SAF com o clube, dos compradores com o clube, é o tal do Marcos, que é o filho do seu Zé. E eu não sei se ele entende de futebol. Provavelmente não. Isso é um ponto de atenção. Eu acho que é um cuidado que o Vasco tem que ter olhando para frente, só para ver o exemplo que foi o Atlético Mineiro. Então acho que isso me pega um pouco. Mas mesmo assim, não seria para derrubar o negócio. O futebol precisa ser comandado por gente do futebol. Né? O futebol precisa ser comandado por gente da bola. Já estou dando a deixa para a gente falar do São Paulo daqui a pouco. E o último ponto de atenção assim, que eu queria trazer para a torcida do Vasco, que está com a gente na comunidade, é a garantia financeira. Eu não sei quanto tem de dinheiro ali na família Lamáquia, mas eu acho que tem muito. Eu acho que tem bem mais do que esses, sei lá, 3 bi, 2 bi e meio desse negócio. Eu acho que tem mais. Então eu acho que esse ponto é mais seguro, muito mais seguro do que a 777, que no primeiro dia, eu ainda estava no 3 na área, já estava na cara que era estranho. Era só olhar. Era uma breve pesquisa no Google, para você ver que os caras tinham porto de não sei onde, seguro, resseguro e clube de futebol. Não tem o menor sentido aquilo lá. Eu acho que agora o risco é menor. Então, olhando tudo isso, na minha opinião, o dia não é tão bom no futebol. Tem a chance de ter um cara lá que não entende muito de futebol. Ponto de atenção. A garantia financeira. Eu não sei quanto eles têm de dinheiro, mas me parece que eles têm bastante. Agora, os caras vão assumir a dívida e vão pagar a dívida. Tem que fazer. Tem que fazer. É isso, galera. São as palavras do Thiago Leifert. Acredito também, para uma dívida de 1 milhão e 300, né, 1 bilhão e 300, né, eles pagariam a dívida, então quitaria isso também. Isso seria bem importante, o Vasco ficaria livre total e teria dinheiro para investir, né, no futebol. Tem esses pontos aí que podem ser melhorados. Eu acho que a negociação ainda está finalizando, está tendo esses pontinhos que estão sendo acertados e eu acho que vai chegar num bom tempo para os dois lados. E não tem volta, né, galera? Para mim não tem volta isso, porque o Vasco precisa ser vendido e também tem alguém querendo comprar e que parece ter na família, além de vascaínos, também tem manejo com dinheiro. E o Vasco que não pode sofrer para frente é falta de dinheiro. Então, se eles souberem controlar com venda de jogadores, contratações inteligentes, pode chegar a fazer um Vasco muito maior e trazer muito mais alegrias para a sua torcida. E isso é importante porque o Vasco já não vê isso há um bom tempo. Agora vamos voltar e aguardar mais cenas dos próximos capítulos, né, até realmente fechar essa negociação, que se fala que é após a volta da Copa do Mundo. Vamos agora para a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã. Esse é o que eu acredito que vai ser. Não é o que eu quero, tá, galera? Mas pelos todos os acontecimentos do último jogo, Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, já que o PH não vai poder, né? Sim, tem uma certa lesãozinha, ele ficou cuidando dessa lesão. Na zaga, Cuesta e Robert Renan, tem nenhuma novidade. Lateral esquerda, Piton, já que o Cuiabano ainda está voltando e o Vasco trata essa lesão com muito cuidado para que o jogador, quando voltar bem, né? No meio-campo, que não me agrada mesmo, galera, que é o Barros, o Hugo Moura e o Tietê. Seria uma trinca ali, apesar do Vasco jogar fora, não me agrada, porque recua muito, tá? Apesar que Barros e Hugo Moura eu acredito que tinha que ser, mas o Tietê não está jogando boa bola e precisa ser mudado. Eu colocaria ali, talvez, o Marino caindo pela direita, né? Até porque jogou muito bem no último jogo e poderia até ter continuado. Colocou o Adson e o Adson mostrou um certo, numa ressonância lá, né, que ele fez, um certo desgaste muscular, então ele vai ser poupado e não vai para jogo. Que eu acredito que o Renato Gaúcho está poupando para o jogo contra o Olímpia, que é muito importante também.
Depois vem Nuno, que seria o central ali, né? O 10, já que o Rojas, além do machucado, também não pode pelo terceiro cartão amarelo, igual o Thiago Mendes. E no ataque, DVD. Claudio Spinelli foi poupado, ficou no Rio, porque sua filha nasceu e foi dado folga para ele poder estar acompanhando sua esposa. Então, provavelmente, a provável escalação será essa, tá? Eu trocaria Tietê pelo Marino e tentaria surpreender, né, o Internacional amanhã. Mas vamos aguardar a ver se realmente é essa escalação ou não, se o Renato Gaúcho me surpreende e entra com o Marino no lugar do Tietê, né, mas eu não acredito muito. Fora de casa, o Renato ele entra primeiro assim, se precisar, ele coloca as peças que tem ali no banco. Tá bom? Galera, por hoje é só, fico por aqui, a gente traz notícias e amanhã tem jogo, a gente acompanha o Vascão